pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do videocast Hirota Food, Informação e Sabor. E o tema de hoje, muito propício pela época, é chocolate. E quem veio aqui conversar com a gente hoje sobre chocolate é a doutora Isabela Bosa. Eu fiz uma colinha aqui porque é muita coisa para falar sobre ela. Ela é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo e atua com atendimentos clínicos na Clínica Muse, aquele do médico famoso, sabe este? Instrutora de Mindful Eating pelo Mindful Eating Training Institute da Califórnia, é pós-graduada em comportamento alimentar e pós-graduanda em nutrição clínica. Já é professora na pós-graduação de psiquiatria nutricional e na intragraduação do Grupo Plenitude Educação. E ainda exerce algumas funções administrativas lá no Grupo Plenitude Educação. Até cansei. Oi, Isa. Obrigada bem? Por ter vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui com a nossa doutora Giovana Drude também, que vai nos acompanhar neste papo sobre chocolate, a parte boa da brincadeira da Páscoa. Que delícia de tema. Exatamente. Mas a gente tem o lado bom e o lado nem tão bom. E elas vão contar aqui pra gente. Então, vamos deixar as perguntas mais técnicas para a doutora Giovana, que eu não sou nutricionista, como todos sabem. E doutora Giovana vai perguntar para a Isa. Isa, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui com a gente. É muito importante você trazer a bagagem que você tem para explicar aqui para o pessoal. Então, nessa época do ano, a gente sabe que tem um alto consumo de chocolate, é Páscoa, afinal, né? Então, o chocolate, ele é só um vilão ou ele traz benefícios? Tem algum benefício no consumo do chocolate também? Perfeito. Eu acho que primeiro de tudo, né, agradecer pelo convite de estar aqui. Obrigada por me receberem. Eu não gosto nunca de colocar um alimento como vilão, esse pode, esse não pode. O chocolate, eu nem considero ele como um vilão. Eu acredito que tudo a gente pode, desde que a gente saiba como comer aquele alimento. Então, isso é muito importante. Realmente, essa época do ano, né, a gente tem um consumo maior do chocolate, porque a Páscoa traz muito isso, né, tem essa simbologia muito grande do chocolate. Então, as pessoas acabam tendo maior disponibilidade em suas casas também do chocolate. Mas falando um pouquinho das propriedades, assim, né, do chocolate, quando a gente fala de um chocolate com maior porcentagem, né, do cacau em si, porque onde a gente encontra maiores benefícios é ali no cacau, né, não no açúcar e na gordura inserida, né. Mas então, essa é a parte gostosa, né? Então, essa parte é gostosa, mas aí a gente precisa aprender realmente a comedir, né? Então, o chocolate, que ele tem uma porcentagem um pouquinho maior do cacau, né? A gente encontra ali flavonoides, a gente tem antioxidantes importantes que fazem bem para o nosso corpo também. Então, assim, não são propriedades, né? E o chocolate em si, ele não é só... Nossa, ele engorda, ele faz mal. Então, a gente realmente precisa só aprender a comedir como a gente come. E comendo um pouquinho todos os dias, ou, né, quando a gente realmente tem vontade, pode trazer benefícios para o nosso corpo. Então, por exemplo, a gente, tanto para a questão de saúde mental, questão de proteção cardiovascular, ele possui antioxidantes, igual eu falei, importantes. Então, comedindo bem essa quantidade, né, a gente consegue trazer esses benefícios, sim, para a nossa saúde e para o nosso corpo. Mas lembrando que, principalmente agora, né, nessa época da Páscoa, muito se faz o chocolate com uma porcentagem menor de cacau e mais o açúcar adicionado, né, e a gordura. Então, aí a gente precisa realmente prestar um pouquinho mais de atenção. É aquela história do... Com equilíbrio tudo pode, e leiam a tabela nutricional. Perfeito, e isso ia ser o próximo passo até que eu ia falar, porque é muito importante, né, as pessoas aprenderem a ler rótulos nutricionais. Eu acho que isso é o básico, assim, pra gente escolher um bom produto, um bom alimento, para entender o que a gente está consumindo. Então, aprender a ler a tabela nutricional e também a lista de ingredientes. Quanto mais ingrediente tiver num produto, pode ter certeza que mais prejuízo para a saúde ele vai trazer, porque vai ter muito conservante, vai ter muito aromatizante, e isso a longo prazo pode não ser tão legal para a nossa saúde, né? No caso do chocolate, o que a gente tem que procurar no rótulo?
Perfeito. Primeiro, né, entender assim a porcentagem do chocolate. Então, sempre uns 70% ali já seria mais benéfico, traria esses benefícios, né, para a nossa saúde. Mas, não gosto muito, né, do chocolate. Entender a quantidade de açúcar inserida na porção que você vai comer, né. A nova tabela nutricional aí desde 2022, ela traz sempre as quantidades em 100 gramas e na porção. Então, entender qual a porção que você está comendo. Acho Aquilo que ficou ali mais fácil até a rotulagem frontal para o público, né? Perfeito. Que agora você não precisa ir na parte de trás do alimento para ver a tabela nutricional. Se o alimento é alto em gordura saturada, em açúcar adicionado, isso vai estar logo na frente do produto. Com uma lupinha, assim. Então, Com assim, realmente, se você vê esse selo, já provavelmente você vai ter que consumir. Alto em açúcar, alto em sódio, alto em não sei o quê. Perfeito. E aí, assim, viu esse selo, né? Já sabe que tem que consumir aí de uma maneira mais moderada, né? Porque com certeza não é um cacau ali propriamente dito que está envolvido no chocolate. Então, traduzindo, quanto maior o percentual de cacau, menos mal para a saúde ele faz. Menos mal para a saúde ele faz, mas aí é isso. A gente tem que olhar bem a lista de ingredientes para entender assim, não é quanto mais também cacau envolvido que o alimento ele vai ser 100% mais saudável, tá? Então, às vezes, ele tem uma porcentagem de cacau maior, mas ele tem muito açúcar, ou ele tem uma gordura saturada ali adicionada também, para também trazer essa palatabilidade, né? Para o consumidor não conseguir falar, nossa, que é isso? Porque o cacau, ele tem, né? Dependendo da forma que ele é feito, um sabor mais adstringente, ele traz aquela coisa mais terrosa, então... É amargo. É muito amargo. Então, assim, nós não estamos acostumados com esse paladar, né? Então, a indústria também se preocupa muito com isso, né? Então, tem que ficar de olho nos aditivos, na quantidade de açúcar, por mais que tenha uma porcentagem de cacau mais elevada, né? Mas, claro, se já tem uma porcentagem um pouco mais elevada, com certeza a chance de ter um pouquinho menos de açúcar adicionado ali é maior. Então, deixa eu te vou fazer uma perguntinha assim. Por que a gente diz, se isso é mito ou se é verdade, que quando, sei lá, tá de TPM, tá de mau humor, da pá virada, come um chocolate que melhora? Isso é verdade? Então, a realidade é assim, né? Quando a gente tá no período ali menstrual, pré-menstrual, né? Falando de nós mulheres, existe uma desregulação ali hormonal, né? Então, nosso corpo, ele busca por mais conforto, mais prazer. E querendo ou não, o chocolate, ele tá associado a isso, né? Então, assim, até falando um pouco, né, do que a gente tava falando antes de começar a gravação, da questão até do vício. Pensa que assim, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, o nosso cérebro, ele sabe exatamente como lidar com algumas situações. Existe o sistema de recompensa no nosso cérebro e ele age assim, ele reforça o que é positivo pra gente, o que é gostoso e o que faz bem, e ele tem a versão do que ele considera como não uma experiência não muito boa, ou que ele age ali entende como um perigo, né? Cria uma defesa. Cria uma defesa, exatamente. Então, se você tem acesso, por exemplo, a um alimento, ao chocolate, e aquele chocolate te gerou prazer, ele te gerou conforto, ele te trouxe um alívio imediato, ele te tirou daquela sensação que você tava, ele vai falar, repete. Isso aqui é legal, isso aqui fez com que a gente tirasse você desse pico, por exemplo, de estresse ou de ansiedade, ou de realmente só querer um pouco mais de conforto, né? Só que quanto mais a gente faz, mais a gente reforça esse sistema. Esse comportamento, esse comportamento, perfeito. A gente ensina o corpo a fazer errado. A gente ensina. A gente só para dar uma explicação um pouco mais técnica, que ao consumir o chocolate, a gente ativa o sistema de recompensa, tem ali a liberação de dopamina, mas isso não significa que o açúcar ou o chocolate ou os alimentos mais palatáveis viciam. Perfeito. O vício, ele é uma resposta a uma substância química que gera um estado de dependência. E isso não acontece com chocolate. Com açúcar, com chocolate. Ninguém tá lá na Praça da Sé Vendendo açúcar na seringa. Açúcar na seringa. Então, cautela, cuidado, né? Ao lidar também com os alimentos.
Isso que a Gi trouxe foi muito importante, porque muita gente tem essa percepção e até essa fala do, nossa, eu sou viciado em chocolate, eu sou viciado em tal alimento. Tem até nome, né? Chama chocolatras. Chocolatras, assim, gente, não existe vício em chocolate, em nenhum alimento, não existe nenhuma comprovação científica ainda em relação a isso. Eu acho que isso é muito legal de trazer. É realmente só você reforçar sempre e entrar num piloto automático ali de uma sensação que é agradável para o seu corpo. E aquilo, o seu corpo viu que é seguro, ele vai querer repetir sempre. Então, toda vez que você estiver ansioso, triste, feliz, com mais estresse ou de TPM, querendo um pouco mais de conforto, aquilo foi benéfico para você, te tirou daquele pico, te trouxe um pouco mais de alívio imediato, ele vai falar, repete, quero de novo. Já sei onde está a minha fórmula mágica, é só usá-lo de novo. Isa, traz pra gente, então, com o seu conhecimento. Então, a gente sabe que para esses momentos, até mesmo para o manejo do estresse é importante. Então, como consumir esse chocolate de modo adequado? Porque eu sei que às vezes a gente quer consumir ali um quadradinho e vai consumindo, quando foi ver, consumiu a barra inteira. Então, como que a gente pode ter esse controle para ter o consumo adequado? Perfeito. Eu acho sempre que é melhor assim, se você gosta muito de chocolate, se é um produto que você precisa, né, naquele momento, ou até se adequar, eu sempre falo assim com o meu paciente, eu prefiro que você coma um pouquinho todos os dias do que chegue no final de semana e queira comer, assim, 3 barras de chocolate, né? Então, entregar um pouquinho desse produto todos os dias pra você. Só que não é tão simples assim, então eu vou separar aqui uma quantidade X por dia e vou deixar... Vou comer um quadradinho, né? Por quê? Porque a partir do momento que você coloca na boca, você relembra né, o seu cérebro e o seu corpo, de novo, do quanto aquilo ali é bom e é prazeroso e é palatável. Então, você vai pegando um, vai pegando o outro. Então, a disponibilidade do alimento, por exemplo, em casa, é algo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se é um alimento que você já tem um pouco mais de ciência de que quando você começa a comer, é difícil você parar de comer, não tem em casa. Eu sempre falo isso, né? Não se expõe à tentação. Exato. E assim, por exemplo, vou dar até um exemplo pessoal, né? Eu adoro chocolate. Até a hora que eu cheguei aqui, eu falei, nossa, é um tema que eu gosto muito. Adoro chocolate. Mas eu sei que se eu estiver na minha casa, eu vou querer acessar a todo momento. E não é porque eu sou nutricionista que eu estudo isso que comigo não acontece, né? Somos seres humanos. Exatamente, somos seres humanos. Então, assim, quando eu tenho muita vontade de comer um chocolate, um doce, ou até mesmo na TPM, ou coisa do tipo, eu peço uma porção individual. Eu prefiro descer onde eu trabalho, onde tem um brigadeiro que eu adoro, e depois do almoço comer um brigadeirinho ali que já vai me satisfazer, mas pelo menos onde eu trabalho, no ambiente onde eu convivo, eu não tenho beliscos, eu não tenho disponibilidade. A disponibilidade também gera uma ansiedade na gente, que a gente fica atenta, eu fico ansioso aqui pensando nesse chocolate o dia inteiro. Quando eu chegar em casa, tá me esperando aquele bolo ali. Então, assim, realmente essa questão da disponibilidade é um ponto muito importante, né? Que eu sempre digo e que pode ser uma estratégia para moderar um pouco esse consumo, né? E entender também, né? E aí puxando até um pouco mais para a parte do comportamento, o porquê que você está usando aquele alimento, né? Então, assim, você realmente gosta daquilo? Ou você está usando para suprir alguma necessidade sua ali que não está sendo atendida, né? A gente entra num ponto um pouquinho mais profundo. Mas também é muito importante, a gente não é ensinado a reconhecer nossas emoções, o que a gente está sentindo, o que aconteceu no nosso dia que pode ser que tenha gerado um gatilho pra gente querer consumir alimentos mais hipercalóricos, né, que tenham maior teor de açúcar, que nos traga esse alívio ali imediato. Então, saber reconhecer também, parar para prestar atenção no que está acontecendo é muito importante. Nas suas emoções, né? E aí, prestar atenção após o consumo também. Se após você consumir chocolate, o problema que levou você ao consumo do chocolate foi resolvido? Exato. Você conseguiu solucionar aquele problema? Ou foi só um consumo em exagero que você teve ali, que vai te gerar muitas vezes culpa? E arrependimento. E aí, na verdade, a gente entra num ciclo, né? Porque assim, a pessoa entra nesse ciclo do consumir mais do que eu deveria, culpa, frustração, quero mais.
Então, você entra nesse ciclo e sair desse ciclo é muito difícil. Existem até alguns estudos, né, que avaliaram isso, assim, né, de quando a pessoa olha, por exemplo, para um bolo de chocolate e associa esse bolo à culpa ou à celebração. E aí eles viram, né, que quem associava a celebração e conseguia comer até em quantidades menores ali daquele alimento e mantiveram ou diminuíram peso, e quem associava a culpa comeu mais. Então, existe realmente isso. E é justamente por isso também que a gente não pode classificar os alimentos como bons e ruins. Porque tudo depende da ocasião. Os alimentos são alimentos. E aí, essa parte de contexto alimentar também é muito importante. Então, às vezes, você ir na casa da sua avó e ela ter feito um bolo de chocolate para você e você consumir, é um contexto alimentar. Agora, você consumir uma barra de chocolate todos os dias porque você tá estressado, ansioso no trabalho, é outro contexto. E então, até assim, né, por exemplo, vou num aniversário, cantei parabéns, não vou comer o bolo? Vou. É celebração, faz parte do momento ali, né? Agora, o que a gente não pode é almoçar bolo todos os dias. Almoçar o chocolate todos os dias. Tem gente que faz isso, às vezes, não deu tempo de comer, aí havia aqui uma barrinha de chocolate ou coisa desse tipo, vou comer o chocolate só para tampar aquela fome ali momentânea, né? Troca o doce, o salgado pelo doce, né? Ali na hora do almoço. Então, assim, existem momentos também que consumir o chocolate é melhor, até fisiologicamente falando, né, Gi? Eu acho que isso também é muito importante. Então, assim, você tá perto de um treino, talvez comer um chocolatinho seja legal, você vai usar aquilo de uma forma mais benéfica. Aquela caloria ingerida, aquela caloria ali, talvez seja necessária. Você vai precisar dela para o treino. Você vai precisar ou consumir um pouquinho de chocolate, né? E, de novo, né? Sempre lembrando da quantidade em porção, né? A gente não tá falando consumir uma barra de chocolate. A gente tá falando de 15 a 20 gramas ali de um chocolatinho com café pós-almoço. Isso é muito legal. Pós-almoço, a gente tem um alto teor de proteína, de fibras. Vai diminuir a velocidade que esse açúcar vai entrar no seu sangue. Então, isso também faz muita diferença, né? É o contexto, igual a Gi trouxe. Realmente saber os momentos do seu dia, né, onde colocar e também a maneira que você vai acessar. Então, já que a Gi falou aqui que a gente está normalmente no piloto automático, é isso mesmo, né? A nossa rotina, nosso dia a dia, até que nos impõe essa coisa do piloto automático. Onde entra o Mindful nisso? O Mindfulness, ele é uma estratégia muito legal para quebrar esse piloto automático, né? A gente sempre brinca que o nosso cérebro, ele tá muito preso a coisas do passado, ou ele tá muito ansioso com coisas que vão acontecer. E o Mindfulness, ele é sobre estar no momento presente, assim, né? Claro que é um hábito a ser criado, então não é de um dia pro outro. Nossa, fiz uma prática de Mindfulness uma vez, agora eu quebrei meu piloto automático, né? Não é isso, todos os dias ali praticando, e não tô falando... e existem várias... disponibilizado, né, pro público, assim, tanto em Spotify, por exemplo, YouTube, sessões de guias, né, de mindfulness e meditação para você começar a praticar. Então, assim, você não precisa praticar 1 hora de meditação no seu dia, é praticamente impossível para quem está no início, né? Então, assim, só de você parar 5 minutos ali do seu dia para tentar para fazer a prática do Mindfulness, você já pode começar a colher esses benefícios, assim, né? E ele quebra esse piloto automático porque o Mindfulness, ele te traz para o momento presente. Então, ele te dá a chance de você criar um espaço entre o sentimento que surge ali em você e a sua reação, a sua ação, né? Geralmente, a gente reage, a gente não age, né? Então, assim, acontece algo... A gente reage àquela situação e nem sempre é a melhor escolha. Então, por exemplo, fiquei o dia inteiro sem comer, cheguei em casa, me deparei com um bolo inteiro de brigadeiro, vou comer o bolo inteiro. E depois você para racionalizar. Nossa, eu não precisava ter comido o bolo inteiro. Eu acho que era só, né? Quando você a ordem, racionalizar você consegue, ele te traz mais para esse poder de racionalizar o momento presente e entender realmente o que está acontecendo ali naquele momento para você conseguir ter esse espaço de ação. E não só em relação à alimentação, porque quando a gente traz o Mindfulness pro setor da alimentação, a gente está falando do Mindful Eating, né? Mas o Mindfulness é assim,
Você presta atenção quando você tá escovando o dente? Não, quando você tá respirando, quando você para tá engolindo, pra prestar atenção comendo. quando você tá respirando? Exatamente isso. Você para pra prestar atenção quando você tá tomando água ou já é um comportamento tão automático que você nem presta mais atenção? Então, realmente, você começar a trazer atenção. Estou tomando banho, estou escovando o dente, agora eu estou comendo. Isso faz muita diferença. A gente a gente realmente consegue prestar mais atenção nos nossos atos e no que a gente está fazendo, assim, né? E quando a gente traz isso para a alimentação, a gente consegue sentir mais o sabor, a gente consegue quantificar melhor também no que a gente está comendo. Às vezes, putz, quantas vezes a gente já não saiu pro almoço com tanta fome, foi num buffet, assim, que era selfie, e aí você vai se servindo, quando e não você consegue vê, comer um terço. Prata desse tamanho, mas já que você pegou, agora você tem que comer. Né? A gente tem muito disso. Então, o mindfulness também... Por isso tudo que eu coloquei. Exatamente. Então, o mindfulness também, né? E o mindful eating, ele traz esse benefício pra gente de ter um pouco mais de consciência em relação à quantidade. Porque você começa a ter mais percepção, né? Ao longo dos dias e da prática, do seu nível de fome, do seu nível de saciedade. A gente aprende a lidar com esses sinais internos que a gente não está acostumado a lidar, a reconhecer mais nossas emoções e como lidar com essa emoção, sem ser a comida. Então, tudo isso faz com que a gente saia realmente desse piloto automático. Então, o mindfulness, né, e trazer isso para a área da alimentação, a gente consegue ter muitos benefícios aí nessa parte do controle alimentar. Simplificando, a gente pode dizer que mindfulness é conscientização. É a consciência, né? É você trazer mais consciência ali para os seus atos, para o seu momento, do que está acontecendo. De novo, não só em relação à alimentação, em relação a tudo. Ser mais racional é desligar o piloto automático. E aí prestar atenção em tudo que você tá fazendo. A gente tem que entender que assim, né, nos dias de hoje parece que tá correndo um leão atrás da gente todos os dias, o dia inteiro, e a gente vive nesse pico de estresse também, de ansiedade mais elevado, e não para prestar atenção no que realmente está acontecendo ao nosso redor, né? E quando a gente começa a ter mais essa prática e tirar um momento pra você, igual eu falei, 5 minutos, todos os dias de manhã, à noite, o momento que for melhor pra prática, assim, né? Você consegue começar a ter mais consciência desses sinais internos e ter ações um pouco mais conscientes. Perfeito. Então, Isa. já que você entrou nesse assunto do momento que se comer, é possível fazer algum tipo de receita que contemple chocolate de uma forma menos ruim para a saúde? O que a gente pode indicar para quem está assistindo? Deste jeito faz menos mal, ou vai te prejudicar menos, ou vai gerar menos culpa. Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, a nutrição está muito ligada à cabeça. 100%, eu diria. Realmente, assim... Se você não tratar a cabeça, não há nutricionista que te faça. E vice-versa, né? Tipo assim, se você não tem uma alimentação equilibrada também, né? Quantos estudos aí já não saíram em relação a uma alimentação mais equilibrada, a um padrão alimentar mais mediterrâneo ali, né? Onde a gente tem frutas, legumes, verduras em abundância, até mesmo entre a questão do chocolate um pouquinho mais amargo, né? Fazendo esse benefício para a nossa saúde mental. Então, uma coisa está muito correlacionada à outra, né? Mas em termos de receitas, assim, eu vou falar o que eu gosto de fazer, e são estratégias que eu uso, assim, e que eu vejo também que funcionam bastante para os pacientes, né? Então, a minha vontade de doce, por exemplo, ela vem mais no período da tarde. É um momento que a gente já passou ali o dia, é um momento que você está mais cansado. Então, por exemplo... um bolinho, aquele clássico, né? Bolo de banana, aveia, você tem ali as fibras, você pode adicionar um pouco do whey protein, aí você escolhe o sabor, né, que você quer. Geralmente eu gosto de usar já o whey de chocolate, porque aí já dá aquela sensação, lembrando que a gente começa a matar a nossa vontade já no visual, né? Então uma boa preparação ali também da refeição que você vai fazer, da receita, isso muda bastante. E aí geralmente eu pego um quadradinho assim desses chocolates mais amargo e quebro em cima e coloco no micro-ondas. Então quando você come o bolinho, tá aquele cremosinho do chocolate, isso mata muito minha vontade de comer chocolate, por exemplo, e é uma boa opção. Você tem ali a fruta, você tem fibra devido ali
a aveia e também o whey, trazendo com que, de novo, essa velocidade do chocolate entre mais devagar na sua corrente sanguínea. E não dá aquele pico. Não dá aquele pico de glicemia, de insulina que desregula tudo e te faz querer cada vez mais também, né? Outra ideia, assim, né, de receita, ainda mais agora que agora a gente tá passando um pouco do verão, né, já tá começando a ficar um pouco mais fresco, mas para quem gosta de algo não tão docinho assim, né, então talvez um smoothie, algo do tipo, dá para adicionar um cacau em pó, né, vende cacau em pó 100%, então adicionar também, isso já traz pra gente mais propriedade, talvez usar nibs de cacau, o cacau em pó em uma granola caseira é legal também. Então, existem várias maneiras da gente colocar o chocolate e o cacau em si em receitas, trazendo, né, os benefícios do cacau e também fazendo com que a gente coma numa quantidade mais moderada. Perfeito, Isa. E a gente vê aí, aproveitando que você tocou no assunto do chocolate meio amargo, a gente vê muito vídeo ali no Reels, no Instagram, na internet, falando, consumir chocolate ao leite e chocolate meio amargo dá no mesmo, porque tem a mesma quantidade de caloria. Então, você já trouxe pra gente que o chocolate meio amargo, ele traz mais benefícios e não é só contabilizar ali as calorias e falar, é igual, então pode consumir qualquer um, né? E também falando nessa parte de disponibilidade, a gente sabe que na Páscoa, principalmente ali as crianças ganham ovo de Páscoa da mãe, do pai, da tia, do tio, da madrinha, do padrinho, da família inteira. Dá um. Então fica ali 2 meses de chocolate em casa. Vai ser um pouco mais difícil das pessoas lidarem com essa questão da disponibilidade em casa. E também tem muita gente que fala assim, vou comer de uma vez, porque aí eu já me livro logo. Já me livro disso aqui. Então, qual dica que você pode trazer para essas pessoas? Perfeito. Eu acho que quando a gente olha para o público de criança que você tocou, algo muito importante, pessoal, que eu gosto muito de frisar é a criança, quem é responsável pela alimentação, né, da criança dentro de casa são os pais, ponto. A criança, ela não tem poder de decisão, ela não tem poder de compra, ela não tem nada. Ela vai ver o chocolate, um brócolis, é óbvio que ela vai querer o chocolate, né, assim, então, para as crianças em si, os pais, né, quantificarem esse ovo de Páscoa e não deixar a disponibilidade ali de, olha, então aqui eu quebrei os ovos de Páscoa, eu vou deixar nesse pote, consumam a hora que vocês quiserem, pessoal, agora depois do jantar, um pedacinho do ovo que vocês ganharam da vovó para vocês, né, para vocês consumirem. Já para os adultos, isso acaba ficando um pouco mais difícil, porque aí sim a gente tem esse poder de decisão, né, de entender. E realmente essa disponibilidade dentro de casa aumenta muito, porque se ganha muito chocolate, né. E aí, assim, é algo um pouco complexo, né, porque é muito difícil a gente não agir na impulsividade, mas ao mesmo tempo somos adultos e a gente precisa entender, agir como, né, ter uma ação como mais adultos. Racional ali, agir como adultos, exato. Então, entender, tipo, eu preciso disso nesse momento. E até trazendo um pouquinho do que eu falei antes, né, tive um dia super estressante ali no trabalho e agora é essa forma de recompensa, então separa a sua porção junto com o seu filho e coma com os seus filhos, né, tente deixar num potinho de vidro também, não assim, exposto, né, na cozinha, assim, deixar no armário, né? Porque quando a gente olha, né, esse desejo, né, que acontece, assim, né, até da dopamina que a Gi trouxe do começo, a dopamina ela já começa a agir no momento que você olha para o alimento. Então, você vê o alimento, seu cérebro já traz, assim, isso é bom, ele tem a caixinha de memória dele, ele já vai ativar, quero aquilo, ainda mais se você estiver cansado, estressado, coisa desse tipo, a forma para você, né, acessar vai ser muito mais rápida, você age muito mais na impulsividade, né, então não deixar no olhar disponível mesmo, isso já é um grande avanço, assim, né? E tentar consumir sempre em família, talvez isso agregue a um momento especial. Você também, com as pessoas que você tem em casa, não é um momento que você vai pegar o pote do ovo de Páscoa e comer ali sozinha, né? Que querendo ou não, quando a gente tá num grupo compartilhado, a gente tende a consumir menos, né, alimento, assim. Então,
menos do chocolate, né? É muito difícil você pegar e acabar com uma barra de chocolate inteira quando você tá com as suas amigas ou com a sua família, né? Até por uma questão de, nossa, não vou comer tudo, senão também o que vão achar de mim, né? Então, acho que seria... E você acaba dividindo mesmo. E você divide a porção, exatamente. Então, assim, deixar o chocolate ali num armário, mais escondidinho. Leva pro trabalho. Leva pro trabalho, né? É uma coisa, assim, muito legal. Até, a gente geralmente dá esse exemplo com pizza, né? Pedir pizza e aí sobraram, sei lá, 4 pedaços da pizza. Vou guardar pro dia seguinte, aí eu vou ficar pensando naquela pizza o dia inteiro depois. Ou será que tem mesmo a necessidade de eu comer de novo pizza? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, tem porteiro, tem o zelador do prédio, tem a moça da limpeza. Então, levar para distribuir, ganhei esses ovos, só que realmente dessa vez, nossa, ganhei muita quantidade do ovo de Páscoa, distribui. Né? Você vai ter acesso ao chocolate de novo, né? Não é o fim do mundo ali. Eu acho que é isso que as pessoas confundem um pouco. Elas querem comer uma quantidade muito grande no momento. Como se não houvesse amanhã. Como se amanhã você fosse ao mercado e não tivesse mais uma barra de chocolate disponível para você comprar e comer, caso você queira de novo, né? Por isso que eu falei até, quando eu tenho muita vontade, eu sempre compro a porção individual. Então eu compro um brigadeirinho, ou compro um browniezinho, ou coisa do tipo, mato a minha vontade ali do doce, né? Mas não tenho isso disponível em casa. Mas na Páscoa realmente fica um pouco mais difícil, né? Principalmente se tem criança dentro de casa, né? Porque nós adultos, assim, acaba perdendo um pouco, né? Dependendo da família, essa cultura, né? Mas com criança é um pouco mais difícil, né? Eles esperam o ano inteiro pela Páscoa para receber o chocolate. Então, é mais difícil. Perfeito. E mata a minha curiosidade. Chocolate branco é chocolate? Olha, polêmico isso aí, tá? Porque, assim, quem é da área, eu fui até estudar, assim, um pouco mais sobre isso, para entender, né? E, assim, quem é da área do chocolate, quem é chocolatier, quem trabalha com chocolate, não considera o chocolate branco chocolate. Porque eles falam, não tem a massa do cacau, então não é chocolate. Mas, tecnicamente falando, pela Anvisa, é considerado chocolate. E aí, por que isso, né? Para você considerar o produto chocolate, você precisa ter 25% da propriedade, né, derivada do cacau. O chocolate branco, ele é feito de manteiga de cacau, açúcar e leite em pó adicionado, tá? A manteiga de cacau é derivado do cacau. Então, a Anvisa considera que é um chocolate. Por mais que não tenha a massa do cacau, ela vai dar aquele sabor mais característico do chocolate, vai trazer a cor preta, né? Mais escura pro chocolate. O chocolate branco não possui essa massa, porque ele é feito da manteiga de cacau, né? Só que a manteiga de cacau, sendo um derivado do cacau também, na hora que faz a prensa, na hora que separa a massa da manteiga, a Anvisa acaba considerando sim o chocolate branco como chocolate. Mas quem trabalha na área fala, não tem a massa de cacau, mas então ele tem as mesmas propriedades nutricionais? Os flavonoides que vocês citaram? Aí acaba não tendo, porque a manteiga de cacau, ela é gordura, né? Assim, ela tem uma parte ali da gordura que ela não é tão ruim, não é uma gordura saturada, né? Mas ela não tem essa parte de polifenol, flavonoides, que o cacau mais amargo ali acaba tendo, né? O que tem a massa do cacau, que é onde a gente encontra essas propriedades, tá? Então, a gente não encontra os mesmos benefícios. Até porque a gente junta uma gordura, que é a manteiga de cacau, com leite pó e açúcar adicionado, a caloria desse produto sobe muito, né? Porque gordura tem uma caloria muito maior quando a gente compara aos outros macronutrientes. Então, não tem como comparar, assim, o chocolate branco, nutricionalmente falando, com o chocolate tradicional. Então, se tiver que perder a linha, é melhor perder com o chocolate normal mesmo, né? Até em relação a paladar, eu prefiro. Isso, eu acho, assim, muito importante a gente trazer todos esses aspectos comportamentais e a parte emocional também, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, as pessoas vivem no automático, né? Então, vive no automático, nem para ali para pensar o porquê que tá comendo, como tá comendo, se tá comendo porque tá estressado, se gosta, se não gosta. Então, é importante trazer essa reflexão para o público, para que o público também consiga refletir nas suas próprias atitudes e ter essa consciência que a alimentação, ela é
a gente se deixa levar pelas emoções também, e principalmente agora em época de Páscoa. Eu tenho outra curiosidade. Chocolate vegano é chocolate? O que é o chocolate vegano? O chocolate vegano, na verdade, eles só não vão colocar nada que tenha origem animal. Então, por exemplo, a questão do leite em pó, mas ele é considerado um chocolate. Ele tem a parte da massa, né, do cacau. O cacau, ele é vegano, né? A gente tem o cacaueiro, né, que a gente fala, ele não é de origem animal. Então, a única questão é que eles tiram tudo que envolve a lactose, produtos de origem animal, o leite, isso não é adicionado. Isso não significa que não tem açúcar, por exemplo, que o açúcar, né, em produtos veganos, e provavelmente, assim, até esse aqui é sem açúcar, sem lactose, eu acho que isso é algo até muito importante a gente falar aqui. Por exemplo, esses chocolates, né, muita gente até fala, então eu vou comprar um chocolate sem açúcar, sem lactose, é sem glúten, é sem isso, sem aquilo. Só que quando você vai ver em termos de caloria, é muito mais calórico do que um chocolate normal. Pode ser que a pessoa não tenha intolerância a nada, mas ela opta pelo chocolate sem açúcar, sem lactose, sem nada, por achar que é mais saudável. E na verdade, né, e até para falar, vou controlar mais minhas calorias. E na verdade, não, isso não acontece. Igual eu falei, a gordura, ela é muito mais calórica do que quando a gente compara o carboidrato e proteína, né? Então, assim, beleza, eles tiram o açúcar, eles tiram a lactose, querendo ou não é o que dá palatabilidade pro produto. Só que eles precisam colocar alguma coisa ali, porque senão, de novo, vai vender pode. Vai vender, vai comer e não vai gostar, não vai comprar de novo. Então, para deixar mais palatável, eles colocam muito adoçante, muita gordura, né? Eles aumentam o teor de gordura, geralmente uma gordura mais saturada. Então, já não é tão benéfico assim, igual as pessoas pensam também. Então, tomar muito cuidado com esses produtos que são considerados, né, saudáveis e não saudáveis. Às vezes um chocolate, até o leite mesmo, é menos calórico e tem menos aditivo e menos conservante do que um chocolate que é considerado saudável só por não ter glúten, lactose. Exato. Muitas vezes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Muito bem. Então é isso, pessoal. A gente teve aqui um papo com a doutora Isabela Bosa. Ela trouxe pra gente, além do conhecimento sobre o chocolate, toda essa prática do mindfulness, pra gente tentar mostrar um pouquinho dos benefícios que isso tudo pode trazer pro nosso dia a dia. Agradeço muito, Isa, a sua presença aqui. Eu que agradeço. Gi, também agradeço muito. Espero vê-las em breve para mais um episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Para o nosso videocast Irota Food, Informação e Sabor.